Fala galera, olha eu aqui de novo, bora para mais uma palavra. Quero trazer uma palavra, hoje é de cair o queixo. Pega seu caderninho, faz a anotação, pega sua Bíblia, acompanha comigo. Mas antes disso, deixa aí o seu comentário, compartilhe, pessoas precisam saber sobre essa palavra. E deixa o seu coraçãozinho, bora lá sem enrolação. Bora lá para Atos capítulo 21, verso do 18 ao 21. Paulo, ao falar dessa lei, ele fala que é uma lei imperfeita e das trevas. Olha só o que diz. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhe minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da lei. E acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Olha lá, Paulo, ao falar dessa lei, os judeus queriam matá-lo. Deixa eu ressaltar algo aqui que eu quase ia esquecendo de falar. Paulo, ao falar da lei, tanto ele quanto Estevão, Paulo as pessoas queriam matar porque falou abertamente sobre isso. Estevão foi apedrejado por falar que a lei de Moisés foi dada por um anjo. Jesus, ele não fala tão abertamente. E eu já peguei umas dicas dentro da Bíblia. Jesus, ele não fala abertamente, mas Jesus, ele dá uma pista. E tem várias dessa na Bíblia. Olha só o que diz em Atos 21, 36. Porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. Olha só o que diz João, capítulo 5, verso 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. E, gente, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou ler Hebreus, capítulo 7. Eu peço que você leia até entender, E eu vou discorrendo aqui, juntamente com você, a leitura. Do verso 18 ao 28, olha só o que diz. Porque o precedente anterior, mandamento é abrogado. O que é abrogado? É anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento. E por quê? Eu fiquei matutando, é porque tá falando isso, Na lei anterior tinha muito disso, de juramento, de um monte de promessa, enfim. Porque certamente aqueles sem juramentos, no vídeo anterior eu falei sobre isso. Porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aqueles que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. É só pesquisar o que é fiador. Bom, vou explicar aqui o que é fiador. É um cumprimento de uma obrigação. Exemplo, eu não tenho como pagar essa dívida. Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. Entendido? Bora lá. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo.
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Está falando de Jesus. Vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito e para sempre. Deus o Pai te abençoe.